Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Garanhuns. Hoje nós vamos dar início ao nosso curso de Física 1, tá certo? Voltado para os estudantes do ensino médio, com, com a primeira aula contemplando a cinemática escalar, tá certo? Primeiramente a gente tem que entender um pouquinho do que é cinemática e por que esse nome escalar, tá? Então, cinemática, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o cinema, né? Então, o cinema tem a ver com o movimento de imagens, tá certo? A palavra cine vem de movimento. Então, cinemática vai nada mais, nada menos do que a matemática, digamos assim, do movimento, tá? Por que escalar? Porque ela vai ser escalar, porque a gente vai considerar os nossos movimentos durante essa aula ocorrendo em apenas uma dimensão. E aí, se ele ocorre em apenas uma dimensão, a gente pode desprezar, tratar as grandezas vetoriais sem considerar sua direção, e aí isso torna o tratamento mais simples, tá certo? Eh, o, o livro adotado no Instituto é o livro de Física 1, tá? De mecânica, tá certo? De Elou, Galter e Newton. Basicamente, essa aula equivale ao capítulo 1 deste livro, tá certo? Quem quiser acompanhar aí ou ficar alguma coisa mais, quiser dar uma detalhada a mais, é só procurar esse livro e, e seguir, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender alguns conceitos importantes, tá certo? Então, alguns conceitos fundamentais para entender a cinemática são os conceitos de referencial, posição, que a gente vai representar pela letra S, variação do espaço, ΔS, que na cinemática escalar também pode ser o deslocamento escalar, tá certo? Trajetória e instante t, entender a diferença de instante t e intervalo de tempo ΔT, beleza? Então, a primeira coisa, o primeiro conceito que a gente tem que entender é o conceito de referencial, tá certo? É um conceito importantíssimo, porque basicamente os outros conceitos vão depender desse entendimento de referencial. Então, quando você escuta a palavra referencial, o que é que vem na sua cabeça? Eu acredito que vem uma palavra referência, né? E o que é uma referência? É algo que você toma como orientação, concorda? Então, em física não é diferente. Então, referencial ele vai ser um corpo ou um conjunto de corpos que vai ser tomado como referência, tá certo? Então, por exemplo, aqui, esse exemplo clássico aqui, que tem um ônibus aqui e uma pessoa fora do ônibus. Então, para quem está dentro do ônibus, você vai ter uma ideia de que, em relação ao referencial, ônibus, eles estão em repouso. Mas se você comparar com o senhorzinho sentado aqui no morrinho, esse ônibus ele vai estar em movimento, tá certo? Então, a senhorazinha aqui dentro do ônibus, para o senhorzinho dentro do ônibus, ela está em repouso. E para o senhorzinho no morro, fora do ônibus, ela está em movimento. Então, você já fica uma ideia aí de que, para você tratar o movimento ou o repouso, digamos assim, você tem que escolher um referencial. Então, você tem que deixar claro, porque é a partir dele que a gente vai escolher e definir nossas posições, tá certo? Outra situação importante é, escolhendo um referencial, podemos definir a nossa localização. Como assim, Mário? Se eu pergunto, onde tá teu celular? Aí você vai dizer, está em cima da mesa, está em cima da cama. Então, você definiu seu referencial, mesa, cama, e disse onde estava o seu celular. Então, você precisa definir um referencial, e esse referencial ele é chamado de origem, né, dos espaços, tá certo? É onde a gente vai tomar como nosso zero, é o nosso valor de referência, tá certo? E aí, a partir dele, você vai definir um sentido para que, para um lado, seja positivo e para o outro, você tenha valores negativos de posição. E aí você vai poder localizar um objeto, se ele vai estar a 2 metros, 3 metros, 3 quilômetros, 5 quilômetros. Isso vai depender de onde esse objeto vai estar em relação ao referencial que você escolheu, tá certo? Esse sentido, ele é arbitrário.
você pode escolher ele, como a gente só vai trabalhar em uma dimensão nessa aula, então ele vai ser, as trajetórias vão ser ou horizontais ou verticais. Então, se tiver na horizontal, você pode botar orientado para a direita ou orientado para a esquerda, tá certo? E aí, nesse caso, eu orientei para a direita. Então, se eu estou orientando para a direita, os valores à minha direita do meu referencial vão ser tomados como valores positivos. E os valores à esquerda do meu referencial, eu vou adotar como negativo, tá certo? Porque eu adotei, nesse exemplo, o meu sentido da trajetória, o meu sentido para a direita. Mas você poderia orientar para a esquerda. E aí seria o contrário. O que tivesse à esquerda do seu referencial seria positivo. E o que tivesse à direita do seu referencial seria negativo. Tá claro até aí? Então, veja só. Então, definindo o referencial, você pode localizar o objeto em relação ao seu referencial. Então, quando eu boto que a partícula, o objeto, está nesse ponto, e aí eu digo que ele está à minha direita, e aí por isso o sinal de mais, e 2 metros, então o mais 2 metros significa que eu estou à direita, nesse exemplo do meu referencial, e uma distância de 2 metros. Já do outro lado, eu também estou a uma distância de módulo 2 metros. Mas para diferenciar que eu estou do lado oposto, então eu tenho que ter um sinal negativo aqui, tá certo? E aí você pode deslocar. Então, por exemplo, você pode fazer com que o objeto desloque, mude a sua posição. Então, quando ele muda a sua posição, saindo, por exemplo, de 0 a 2, significa que eu andei 2 metros. E como é que a gente acha essa variação no espaço? Então, a variação em física ela é representada pela letra delta, tá certo? Então, variação de temperatura, ΔT. Variação de deslocamento, ΔS. Variação de tempo, ΔT. Tá certo? Então, a variação do espaço, ΔS, ou deslocamento escalar, vai ser dado pela minha posição final menos a minha posição inicial, que é o S0. O S0 vem o zero porque é a origem. Tá? Então, nesse caso aqui, o zero vem onde você começou o seu movimento. Então, para qualquer variação, você pega sempre o valor final menos o valor inicial. Então, se eu sair de 0 para 2, a minha variação do espaço vai ser 2, final, menos a inicial, 0. Beleza? Se eu sair do 2 para o menos 2, quem vai ser o meu ΔS? 2 também? Não, né? Porque o meu final é menos 2. Menos 2 menos 0 dá menos 2 metros. Ou seja, significa que você está se deslocando contra a trajetória, contra o sentido que você escolheu no início. Beleza? Tranquilo? Ô, Mário, e o que é a trajetória? Então, durante um movimento, basicamente, um corpo ele pode manter sua posição fixa ou alterar. Mas se você pegar o conjunto dessas posições ao longo do tempo, você vai formar uma trajetória. Então, por exemplo, eu tenho aqui um avião que vai soltar uma bomba. E aí, ele vai soltar a bomba e ele quer que a bomba caia em determinado local. Então, se eu ficar acompanhando a bomba, tá? Em cada instante que ela está, o conjunto dessas posições vai formar a minha trajetória, beleza? Certo. E, e aí uma coisa importante é que, dependendo de quem seja o observador, ou seja, dependendo do referencial, olha aí a importância do referencial, dependendo do referencial, essa trajetória ela vai mudar. Então, por exemplo, para um observador fora, ele vai ver uma trajetória, um arco. Mas para o piloto lá do avião, a trajetória para ele, a bomba sempre vai estar embaixo dele. Então, para ele, a trajetória é uma reta. Então, mesmo o conceito de trajetória vai depender do referencial, tá certo? Então, as principais trajetórias que a gente trabalha em física são as trajetórias parabólicas, trajetórias retilíneas e trajetórias circulares. Basicamente, são esses. Ou seja, é um arco, uma reta horizontal ou vertical e o movimento pode ter também a trajetória circular. Basicamente é isso. Nessas primeiras aulas, a gente vai estudar o movimento retilíneo, tá?
nas próximas aulas a gente vai entrar no movimento circular. Tranquilo até aqui? Se estiver entendendo qualquer dúvida, dá uma volta. Se continuar sem entender, deixa nos comentários alguma pergunta que eu respondo. Beleza? Então, dito isto, a gente pode entender agora o que é instante e intervalo de tempo. Então, o instante, ele seria basicamente a sua localização, tá? A localização tem a ver com posição, mas no tempo. A localização no tempo em que ocorre determinado fenômeno. Então, vamos supor que eu pergunte, que horas você começou a assistir essa aula do professor Mário? Então, se você olhar agora no relógio, você vai ver exatamente o instante em que você está. A localização no tempo que são agora, tá certo? Se ao final da aula eu voltar a perguntar, que horas você terminou de assistir a videoaula do professor Mário? Então, você vai olhar a hora e vai marcar um tempo. Então, esse instante inicial e no final da aula, o instante final, é a localização no tempo, tá certo? Então, é a hora que começa uma aula, é a hora que termina uma aula, é a hora que começa uma pelada, é a hora que começa um seriado, uma novela, qualquer coisa. Agora, o que seria o intervalo de tempo? Então, o intervalo de tempo seria a duração que esse fenômeno ocorreu, ou seja, quanto durou esse fenômeno, tá certo? Então, se você quer saber o instante em que começa alguma coisa ou termina, isso seria o instante inicial ou instante final, por exemplo. E o quanto durou esse fenômeno, no caso? Que horas você começou a assistir a aula de física? Que horas você terminou? Você vai ter 2 horas diferentes. Agora eu pergunto, qual foi o intervalo de tempo? Ou qual foi a duração da aula de física? Então, para você descobrir a duração da aula de física, é a variação do tempo, ou intervalo de tempo. Basta eu pegar a hora final menos a hora inicial, ou seja, o instante final menos o instante inicial. Sempre que tiver variação, delta maiúsculo, é sempre o final menos o inicial. Beleza? Posso seguir? Vamos. Dito isso, a gente pode, então, entender agora o conceito de movimento e repouso. Então, o que seria um movimento? Então, para um corpo estar em movimento, a primeira coisa que a gente pensa sempre é ter velocidade. Mas lembra lá no exemplo do ônibus? O ônibus tinha velocidade. A mulher que estava no ônibus também tinha velocidade, mas ele tinha velocidade em relação a um observador, um referencial que estava fora. Então, não é só ter velocidade, é ter velocidade em relação a um referencial. E como é que você sabe que você vai ter essa velocidade? Basta que a sua posição esteja mudando em relação ao referencial. Se você se aproxima ou se afasta de um objeto, o seu o seu corpo vai estar em movimento. Então, se a sua posição muda em relação a um referencial, seja se aproximando ou se afastando, você vai ter um movimento. Se a sua posição não mudar, ou seja, você ficar parado sempre em relação com a mesma distância em relação a um determinado referencial, se essa posição não muda, significa que você está em repouso em relação àquele referencial, tá ok? E aí a pergunta que eu faço para vocês é possível um corpo estar em repouso e em movimento simultaneamente? Pense aí. Se a resposta foi sim, está correta. Porém, a gente tem que deixar uma coisa muito clara. Um corpo pode estar em movimento e em repouso simultaneamente, como um exemplo da senhorinha dentro do ônibus. Em relação ao senhorzinho da frente dela, ela está em repouso. Mas em relação ao senhorzinho que estava no morrinho, ela estava em movimento. Então, simultaneamente, ela está em movimento e em repouso, desde que o referencial adotado seja diferente, tá certo? A gente não pode ter movimento e em repouso simultaneamente em relação ao mesmo referencial. Beleza? Tranquilo? Então, por esse motivo, o movimento, um corpo está em movimento ou em repouso, depende do referencial. E por depender do referencial, a gente diz que o movimento ele é relativo. Beleza até aí? Tranquilo? Então, já que a gente entrou em movimento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o conceito de velocidade. E aí, para a cinemática escalar, a nossa velocidade ela vai ser a chamada velocidade escalar média. Ô Mário, eu já vi em outros cantos que velocidade é um vetor. Como é que a velocidade é um vetor e você está dizendo aqui velocidade escalar média?
Lembra que eu falei no começo do vídeo que, para esse momento, a gente está tratando da cinemática escalar, os movimentos em apenas uma dimensão. Então, para essa situação, a gente vai desprezar a direção das grandezas vetoriais. E aí, se a gente vai desprezar a direção das grandezas vetoriais, ela pode ser tratada momentaneamente como uma grandeza escalar. Então, por isso o nome, velocidade escalar. Beleza? E aí, essa plaquinha aqui, todo mundo já viu. Pegou estrada, já viu. Essa plaquinha, ela diz o limite de velocidade daquela via. Então, ela diz o quê? 60 km por hora. Tá certo? Então, quilômetros por hora é uma unidade de física que representa a velocidade. Lembra que eu disse que as grandezas são muito importantes. Se você só fala um número, é um número. Para você definir uma grandeza, você precisa dizer qual é a sua unidade. Então, velocidade, uma das grandezas de velocidade, uma das unidades de velocidade é quilômetro por hora, tá certo? Então, o que seria a velocidade de escala média? Então, vamos imaginar uma situação em que eu vou sair de uma situação que marca 30 km. Então, essa vai ser minha posição inicial, tá certo? E aí, de vez de eu olhar no relógio, eu vou zerar o cronômetro. Então, eu vou dizer que meu tempo inicial no cronômetro está zerado. Então, meu instante inicial é 0. Vou fazer uma viagem até a posição 190 da estrada. Então, essa posição é a posição final. E eu demorei 2 horas, ou seja, quando eu olhei no meu cronômetro, quando eu passei por essa posição, o meu cronômetro estava marcando 2 horas. A minha pergunta é, qual foi a minha velocidade escalar média? Tá certo? Então, como o nome já sugere, a velocidade escalar média, ela vai ser uma aproximação da velocidade que você teve durante o percurso. Não quer dizer que você vai estar com ela a viagem toda, tá certo? Então, nesse caso, vai ser distância, quanto eu percorri e quanto tempo eu gastei. Ou seja, nesse caso, vai ser a posição final, 190 km, menos a posição inicial, 30 km, que dá 160 km. Ou seja, eu andei 160 km. Em quanto tempo, Mário, você andou 160 km? Em 2 horas. Então, velocidade não é distância, quilômetro por hora, ou seja, distância por tempo. Então, eu vou dividir 160 por 2, que dá 80 km por hora. Então, como é que fica a equação, Mário? Mais simples. Então, para saber a velocidade média, basta você dividir a distância pelo tempo. Em outras palavras, a velocidade escalar média é o ΔS, deslocamento escalar ou variação do espaço, dividido pelo ΔT. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer um exemplo aqui para... vamos entender... desculpa. Exemplo é depois. Antes, lembra que eu disse que tem que ter a unidade? A mais usual é quilômetro por hora, mas existe a grandeza da velocidade no SI. E no SI, essa grandeza é dada em quê? Então, no SI, não é distância dividido pelo tempo, distância é metro. Tempo no SI é segundo. Então, no SI, a velocidade ela é sempre dada em metros por segundo. Mas no dia a dia, no cotidiano, o mais utilizado é quilômetro por hora. Então, é importante a gente saber como é que a gente transforma uma na outra. E como é que a gente faz isso? Então, por exemplo, eu quero transformar 1 km por hora em metro por segundo. Então, 1 km por hora, eu quero passar para metro por segundo? Então, 1 km tem quantos metros? 1000 metros. 1 hora tem quantos segundos? Ora, 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60 dá 3.600 segundos. Cortando os dois zeros, vai ficar 10 metros dividido por 36. Ou seja, 1 km por hora equivale a 10 sobre 36 metros por segundo. Beleza? E aí, para reescrever de uma maneira mais simples, a gente fica aqui. O 36 está dividindo, passa para cá multiplicando, então vai ficar 36 km por hora equivale a 10 metros por segundo. Então, você poderia usar essa igualdade aqui para fazer regra de 3 e determinar qualquer velocidade em metro por segundo ou qualquer velocidade em km por hora, desde que você saiba a qual você quer transformar.
Mas a gente tem um jeito mais prático, né? No dia a dia a gente gosta da facilidade. Qual é o jeito fácil? Ó, não é 10 dividido por 36, se você cancelar, fica 1 sobre 3,6. Ou seja, para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. Então, se você, para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6, o caminho inverso basta você o quê? Multiplicar por 3,6, tá certo? Então, por exemplo, quanto é 72 km por hora em metro por segundo? Então, 72 km por hora dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Ora, é o dobro, né? 72 é o dobro de 36. Então, a velocidade de metro por segundo tem que ser o dobro de 10. O dobro de 10 é 20, tá certo? Então, as mais comuns e as que você tem que saber é 36 km por hora, 10 metros por segundo. 72 km por hora é 20 metros por segundo. E 108 km por hora é 30 metros por segundo. Então, se você tiver essas três relações na cabeça, já vai ganhar muito tempo para resolver problemas, tá certo? Então, vamos resolver um problema aqui, tá? Se não ficou claro até aqui a teoria, dá uma voltada. De novo, se continuar não entendendo, deixa nos comentários, me procura. No final da aula eu vou estar passando meus contatos para vocês entrarem. E qualquer dúvida eu estou à disposição, tá certo? Então, ó, a questão 1 diz o seguinte. Bebe uma aguinha. Copo personalizado, né? Então, considere que Roberto, em suas caminhadas de 2.000 metros para manter o seu condicionamento físico, desenvolva uma velocidade média de 5 km por hora. O tempo gasto para percorrer essa distância é... Então, ele deu a velocidade média de Roberto e ele disse quanto Roberto anda nas suas caminhadas. E ele quer saber o tempo. Então, até agora a gente só viu uma equação, que é Vm ΔS sobre ΔT. Então, nesse caso, a gente tem três variáveis. E sempre que for um problema, ele vai tentar dar de maneira direta ou indireta 2 para a gente achar a terceira, usando lá a regrinha lá do meio pelos extremos. Então, nesse caso, ele deu a velocidade e ele deu a variação do espaço, que é 2.000 metros. O único problema é que eu não posso chegar lá direto na fórmula de velocidade e substituir, porque ele deu o deslocamento em metro e a velocidade em quilômetro por hora. Então, você tem um choque de unidade. Então, você tem que deixar sempre na mesma unidade. Ou você passa a velocidade média para metro por segundo, dividindo 5 por 3,6, ou você passa de metro para quilômetro, que nesse caso eu acredito que seja mais simples. Então, 2.000 metros equivale a 2 quilômetros. E agora você tem as unidades agora estão padronizadas, tudo em quilômetro e tudo em hora. E aí a gente vai achar o tempo, que nesse caso vai sair em hora, tá ok? Então, para achar o tempo, basta a gente colocar Vm igual a ΔS sobre ΔT. No lugar de Vm, eu vou colocar 5. No lugar de ΔS, eu vou colocar 2. 2 km, 5 km por hora. Ô, Mário, mas não é Vm igual a ΔS sobre ΔT? Sim, só que eu quero o ΔT, né? Se ele não quer o tempo gasto, a duração. Então, o Vm que estava do um lado da igualdade passou para o outro lado dividindo, e o ΔT que estava dividindo passou para o outro lado multiplicando. Então, eu isolei o ΔT. Então, vai ficar 2 dividido por 5 é 0,4 hora. Vai marcar na alternativa. Qual é a alternativa? Não tem, né? Porque na alternativa tem 12 minutos, 20 minutos, 24 minutos, 36 minutos, 40 minutos. Então, não vai dar para marcar, porque eu tenho que passar para minuto. Então, 0,4 hora equivale a quantos minutos? Então, como eu disse, para passar de hora para minuto, basta multiplicar por 60. Então, 0,4 hora vezes 60 minutos dá um total de 24 minutos. Então, nos exercícios diários de Roberto, ele gasta 24 minutos para andar 2.000 metros com uma velocidade média de 5 km por hora. Tá claro? Gente, se não entendeu, volta. Tenta refazer sem você olhar, tá certo? O segredo da física é você exercitar.
pegar problemas simples, problemas que você sabe a resolução, tentar fazer e depois ir aumentando o nível gradativamente, tá? Ninguém precisa saber fazer todos, mas tentar fazer problemas, mesmo que você já saiba a solução, vai fazer você desenvolver habilidades e poder passar para questões mais difíceis, tá certo? Então, beleza. Tranquilo. Vamos seguir nossa aula aqui. Mais um problema. Então, vamos fazer. Aquele eu fiz direto. Dê um pause agora e tente resolver esse problema. Tá certo? Deu pause? Então tá. Fez? Vamos agora conferir se está certo, beleza? Então, ó, questão 2. Um carro saiu da posição xi igual a 0 km. Ô, Mário, xi, tu falaste que a posição era S. Falei que a posição era S, de espaço. Mas lembra também que eu falei que a gente ia só trabalhar com movimento em uma dimensão? Em uma dimensão, ou a gente vai ter um movimento horizontal, ou a gente vai ter um movimento vertical, basicamente. E aí, no movimento horizontal, a gente também pode dizer, para lembrar da matemática, que na horizontal a gente chama de x e na vertical a gente chama de y. Então, para o movimento na direção horizontal, a gente também pode chamar de x e na vertical chamar de y. Então, xi seria a posição inicial na horizontal. Então, 0 km e percorrer uma estrada retilínea, tá vendo? E horizontal, por isso que ele está usando x, até xf, 10 km. Entre 0 e 5, sua velocidade foi de 60 km por hora. E entre 5 e 10, sua velocidade foi de 30 km por hora. Calcule em km por hora a velocidade média para percorrer os 10 km totais. Então, essa é uma questão clássica que ela pode estar disfarçada às vezes, de que ele diz que um carro vai percorrer um deslocamento, mas ele não diz o valor, mas diz que vai percorrer metade com a velocidade e a outra metade com outra. Isso é um problema clássico, tá certo? E um erro muito comum dos estudantes é: Mara, velocidade média é 60 mais 30 dividido por 2, 45. 60 mais 30, 90 dividido por 2, 45. A resposta é a letra D. Esse é um erro muito comum, tá certo? Por quê? Você vai pegar aqui, no primeiro trecho você vai ter uma velocidade, no segundo trecho você vai ter outra velocidade diferente. E aí qual é o problema de você fazer isso? Porque nesse primeiro trecho, como ele vai andar 5 km no primeiro e 5 km no segundo, você acha que ele vai gastar mais ou menos tempo para andar essa primeira parte, com 60 km por hora? A velocidade é maior ou menor do que a do segundo trecho? A velocidade é maior. Então, se eu estou mais rápido e vou percorrer a mesma distância, eu vou gastar menos tempo. Na segunda parte, eu vou percorrer a mesma distância com a velocidade menor, então eu vou gastar mais tempo. Então, os tempos são diferentes, tá certo? E para você fazer a média aritmética não vai dar certo porque os tempos são diferentes, o peso é diferente. Então, para resolver esse problema, se você conhecesse o tempo que você passa com cada velocidade, você poderia fazer uma média ponderada. Então, a velocidade média seria uma média da velocidade ponderada pelo tempo, beleza? Mas a gente não conhece o tempo de cara de cada trecho. Então, a gente não vai fazer isso agora. Então, qual é a solução? Para a velocidade média total no percurso, a gente tem que levar em conta, ele é um pouquinho diferente do usual. A gente leva em conta toda a distância e todo o tempo. Então, a velocidade média total no percurso vai ser a distância total dividido pelo tempo total, beleza? A distância total a gente sabe qual é. A distância total a gente sabe qual é. Eu vou andar 5 na primeira parte e 5 na segunda. Então, eu vou andar um total de 10 km. O problema é que eu não sei o tempo total. Ele não disse na questão. Mas eu sei que o tempo total vai ser o tempo que eu gasto no primeiro trecho e o tempo que eu gasto no segundo trecho. Beleza? E é possível a gente achar esse tempo no primeiro trecho e o tempo no segundo trecho. Como? Ora, no primeiro trecho eu sei a distância que eu percorro e a velocidade que eu tenho. Então, eu posso usar aqui Vm no primeiro trecho é o ΔS do primeiro trecho dividido pelo tempo do primeiro trecho. E fazer analogamente para o segundo trecho. Lembrando da questão 1, então, seria o ΔT1, o tempo no primeiro trecho, seria o ΔS1 dividido por V1. E no segundo trecho, o ΔT2 seria o ΔS2 dividido por V2. Beleza? Você sabe quem é ΔS1? Sei, 5 km. Você sabe quem é a velocidade? 60 km por hora. Eu posso substituir direto? Pode, porque está tudo em quilômetro, tudo em hora. Então,
5 dividido por 60 dá 1 sobre 12 avos de hora. Esse é o tempo que você leva para percorrer o primeiro trecho. E o segundo? A distância também é 5. E a velocidade do segundo trecho? 30 km por hora. Então, 5 dividido por 30, simplificando, dá 1/6 de hora. Como eu vou ter que somar os tempos, eu vou deixar já direto com o mesmo denominador. Então, como aqui é 12, aqui é fácil virar 12, né? Basta multiplicar por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 12. Mas se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar também aonde? Em cima. Então, 1 vezes 2 dá 2. Então, o tempo vai ser 1/12 de hora para o primeiro trecho e para o segundo trecho vai ser 2/12 de hora. Então, quem vai ser o meu tempo total? 1/12 mais 2/12, que dá 3/12. Então, você já agora sabe a distância total, que é 10, e o tempo total, que é 3 sobre 12. Então, para saber a velocidade média, é só substituir. ΔS total, 10 km, e o ΔT total, 3/12. Divisão de fração. Repete a primeira, 10, e multiplica pelo inverso de 3 sobre 12, que é 12 sobre 3. 12 sobre 3 é 4. 4 vezes 10, 40. 40 km por hora. Olha aí. Se marcasse lá direto 45, tá o quê? Errado. E aí, a resposta é a letra C, não é isso? A resposta é a letra C. Beleza? Acertou? Espero que sim. Então, vamos para o último assunto da nossa aula, que seria a aceleração escalar média. O que seria a aceleração? Veja, a velocidade é a grandeza que surge quando a posição está mudando, quando a posição está variando. E a aceleração ela surge quando? Quando a sua velocidade está mudando. Então, a aceleração escalar média, mesmo motivo de ser escalar, é porque a gente vai só usar em uma dimensão o movimento. Então, a aceleração é a grandeza em física que varia a velocidade. Toda vez que a velocidade muda, é porque está tendo uma aceleração ali, tá certo? Então, a aceleração escalar média vai ser a variação da velocidade dividido pela variação de tempo, intervalo de tempo, beleza? E a variação em física é final menos inicial. Então, a variação da velocidade é a velocidade final menos a... É a velocidade final menos a velocidade inicial. E a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial, beleza? Se a velocidade não mudar, ou seja, a velocidade no início foi igual à velocidade no fim, significa que a aceleração média foi 0. Pode ser que durante o percurso você tenha mudado a velocidade, mas na média a aceleração foi 0, beleza? Então, qual é a unidade de aceleração? Então, a unidade de aceleração é a unidade de velocidade dividido pela unidade de tempo. A unidade de velocidade no SI a gente viu, é metro por segundo. E a unidade de tempo no SI é segundo. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, dá aqui a unidade de aceleração no SI é metro por segundo ao quadrado. Beleza? Só tem essa, Mário? Não, tem não. Tem qualquer unidade de distância dividido por unidade de tempo ao quadrado seria uma unidade de aceleração. As mais comuns seriam km por hora ao quadrado, centímetro por segundo ao quadrado e quilômetro por segundo ao quadrado. Tá? Diferentemente da gente ter uma relação de metro por segundo e quilômetro por hora, a gente não vai ter uma relação aqui direta de metro por segundo ao quadrado e quilômetro por hora ao quadrado. Caso a aceleração esteja em quilômetro por hora ao quadrado, a gente vai transformar tudo para quilômetro e tudo para hora. Se a aceleração estiver em metro por segundo ao quadrado, a gente vai transformar tudo para metro e tudo para segundo. Fica mais simples e mais fácil, beleza? Tranquilo? Então, aceleração é só isso. Vamos fazer mais uma questão? Então, ó, um determinado veículo parte do repouso e aumenta a sua velocidade até 20 metros por segundo em 6 segundos. Depois disso, mantém os mesmos 20 metros por segundo por mais 4 segundos. É correto afirmar que o modo de aceleração média desse veículo entre 0 e 10 segundos vale quanto? Então, eu preciso saber quais foram os dados da questão. Então, ele me deu a velocidade inicial. Como você sabe disso, Mário? Ele disse, parte do repouso. Se parte é o início. Do repouso é 0. Então, a velocidade inicial é 0. E ele vai até 4
vai até 6 segundos e atinge uma velocidade de 20 metros por segundo. Mas ele não quer em 6 segundos, ele quer a velocidade quando a aceleração até 10. Então, eu preciso saber qual é a velocidade final quando for 10. Mas veja que depois que ele chega em 6, ele diz que ele vai manter os 20 metros por segundo. Então, ele não vai mais mudar. Então, quando eu chegar nos 10 segundos, depois desses 4 segundos, quanto vai ser minha velocidade? 20 metros por segundo. Então, entre 0 e 10, a minha velocidade inicial é 0, porque parte do repouso, e a minha velocidade final é 20 metros por segundo. Porque, mesmo eu já ter chegado em 20 metros por segundo nos 6 primeiros segundos, ele quer a aceleração média nos 10 primeiros. Então, eu tenho que saber quem é a velocidade depois de 10 segundos, que continua sendo 20. Então, o ΔT total é 10 segundos e não 6. Cuidado, isso é a pegadinha da questão. E aí, fica fácil, porque aí a aceleração média vai ser a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, o intervalo de tempo. Então, a velocidade final é 20, menos a velocidade inicial, que é 0, dividido por 10. 20 menos 0 dá 20. 20 dividido por 10 dá 2. Como está tudo em metro e tudo em segundo, metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, a resposta seria a letra A. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Gente, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, volta, tá? A gente tá começando agora as videoaulas, então essa é a primeira aula. Estou gravando direto, não vai ter edição, tá certo? A gente vai aprendendo. E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar um e-mail. Ou você pode me seguir lá no Instagram, deixar um direct. Ou, se você não tem Instagram e viu essa aula no YouTube, você se inscreve no canal, deixa nos comentários e a gente vai tirando as dúvidas, tá certo? Se gostou da aula, deixa aí o joinha, beleza? Tô virando youtuber, vamos aprendendo devagarzinho, mas o mais importante é que vocês entendam que mesmo a gente tendo essas videoaulas, eu estou à disposição de vocês para a gente tentar potencializar ao máximo o nosso aprendizado, tá certo? Se não gostou de alguma coisa, como eu disse, eu estou gravando direto, eu não vou editar. Então pode ter algumas gaguejadas, alguns erros, mas... E também nesse caso é a primeira aula, então tem aquela vergonha e tal. Mas se não gostou de alguma coisa, não entendeu, não está gostando da dinâmica, fala, porque o mais importante é que você entenda, tá certo? Então o objetivo da aula é para você entender, para você conquistar suas coisas. Então, o que eu recomendo? Refaz as questões, dá uma olhada na teoria, procura questões novas, tá certo? Então, valeu, galera. Forte abraço e até a próxima.